Olá, eu sou a Jaciele Francisco da Silva e esse trabalho que eu estou apresentando ele é intitulado Processo de Implantação das Tecnologias Habilitadoras da Indústria 4.0, Revisão Sistemática da Literatura. Ele pertence ao Grupo 1, Engenharia de Operações e Processos de Produção. Os autores desse trabalho somos eu, Jaciele Francisco da Silva, da Universidade de São Paulo, Mauro de Mesquita Espínola, da Universidade de São Paulo, Rodrigo Franco Gonçalves, da Universidade Paulista, e Priscila Bayer de Oliveira Simões, também da Universidade de São Paulo. Então, a indústria 4.0 ela trata da integração das tecnologias aos sistemas produtivos com o objetivo de tornar esses sistemas eficientes, descentralizados e flexíveis. A indústria 4.0 ela traz inúmeros benefícios pela implantação dessas tecnologias aos sistemas produtivos, mas há também alguns desafios a serem superados. Segundo alguns autores, faltam pesquisas que descrevam de forma clara quais são esses desafios desses processos de implantação dessas tecnologias e quais são efetivamente as vantagens que isso tem, criando uma dicotomia entre esse tema, né? Então, faltam estudos que tragam um framework, um modelo completo para a implantação dessas tecnologias. Diante desse contexto, esse trabalho ele teve, então, como objetivo identificar na literatura quais são os frameworks existentes do processo de implantação das tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. A metodologia utilizada neste trabalho foi a revisão sistemática da literatura. As bases de dados utilizadas foram a Web of Science e a Scopus. Os termos de busca combinam termos relacionados à indústria 4.0 com framework ou roadmap e com termos relacionados à implantação. Então, na Scopus a gente teve um total de 321 documentos e na Web of Science 424 documentos. Esses documentos foram, então, agrupados, removidos os duplicados, lidos os títulos, abstracts e chegamos então a 33 documentos. Esses 33 documentos foram então analisados. A gente concluiu que o número de publicações sobre esse tema ele vem crescendo nos últimos anos. Os termos mais citados relacionam-se à indústria 4.0. Não tem nenhum autor que seja destaque em relação a esse tema. E o número de publicações por país também é muito semelhante, né? Então, não tem um país aí que vem dominando as publicações sobre o tema. O journal que mais publica sobre o tema é o International Journal of Management, e a metodologia mais utilizada é a revisão sistemática da literatura. Então, como conclusão, né, após a leitura desses artigos, a gente define que não tem um framework universal. Então, o processo de implantação ele é diferente entre as organizações. Consequentemente, a gente tem frameworks simples, né, com etapas mais macro e outros bem mais complexos e com etapas bem detalhadas, né? Mas não tem assim não tem um framework que seja dominante, que seja válido para todas as organizações. Os desafios são principalmente relacionados a desafios técnicos, financeiros e organizacionais. Então, sobre esse tema, as pesquisas futuras que a gente sugere, então, é a validação desses frameworks já existentes e propostos através de estudos de caso, a ampliação desses estudos em áreas diferentes das quais já foram estudadas e contextos diferentes e mais estudos de caso. Como limitações, então, do nosso trabalho, a gente apresenta a questão das palavras-chave que poderiam ser ampliadas e também a inclusão de papers de conferência, uma vez que aqui a gente considerou apenas artigos porque eles são revisados por pares. Agradeço, então, a oportunidade.